Porque a tela de login do sistema, né? Eu tenho isso aqui pronto, mas ainda vou colocar mais uma tela de atualização dos planos. Esse é o dashboard nas configurações dos usuários. A gente pode criar por aqui, né? Todos os dados. Acho importante. Ou a gente pode criar um link para enviar para ele mesmo criar com os dados dele. Coloca a foto, todos os dados, né? Aqui ele já aceita os termos, confidencialidade, documento de vazamento de dados, e se for professor, legitimidade e ineditismo de questões, né? Isso aqui é só para professor. Quando ele terminar de preencher os dados dele, ele já aparece aqui, só que inativo. Um administrador tem que entrar e ativar. E a foto que ele coloca lá aparece aqui pequenininho, se você clicar, você consegue ver. E ele tanto pode subir, né, fazer o upload da foto, como tirar com a foto do celular, por exemplo, né? Aqui eu coloquei a aparência, quem quiser ele estilo escuro, coloquei alguns temas. Embora eu goste mais do claro. Aqui são os dados da empresa, inclusive a logo, né? Banco de frases, a gente coloca para sair na capa, né? Ela escolhe de forma aleatória. Pode criar uma por uma ou importar um simples CSV. Aqui eu estou implementando, vai ser auditoria, então todo mundo que entrar vai aparecer aqui tudo que fez, né? E a gente pode exportar um CSV com esses dados, pode ser mensal, tal, né? Se é a parte de configuração, só o administrador que vai ter acesso a essa parte aqui. Eventos. A gente cria um evento novo, tem aqui todos os dados para a gente preencher no evento, certo? Nome, data da prova, número do edital, uma senha, só quem tiver essa senha que vai entrar no evento. Local da prova, a gente pode colocar a escola, se for só uma escola ou se é um evento maior que vai pegar outros lugares, pode colocar pela cidade, se está planejado, aberto, observações, quantidade de cargos, salvo, né? Ele fica aqui. Para entrar, como eu disse, só entra com a senha, né? Já abre aqui a senha. Aquela senha que você colocou ela no banco fica criptografada, então não pode achar que entra no banco de dados vai ter acesso à senha, porque não tem, então não pode esquecer. Então, e a abertura, evento, tal, todos os dados lá da criação do evento. E aqui você tem as abas, né? Cargo, conteúdo, prova, geração, exportação, templates são os timbrados, né? Gabarito e mais para frente recursos. Essa aqui eu ainda não mexi. Carta, você clicou, você pode cadastrar manual um por um, né? Nome do o código de cargo, nome, o nível, turno.
quantidade de vagas, salário, os requisitos, né, do cargo, se ele possui prova discursiva ou não. Aqui você importa a capa, né, peso total da prova e aqui as disciplinas, né? Você, você coloca o nome da disciplina, quantidade de questão da disciplina, peso e a ordem que ela vai ficar na prova. E vai adicionando as disciplinas aqui. E aqui você diz se ela é comum, se ela é básica, se ela é específica, né? Salvo, ela fica aqui. Ou pode colocar todas as informações também no arquivo CSV e importar. Porque às vezes um cargo, dois, três, até uns cinco cargos, você fazer na mão já leva um tempinho, né? Então, você vai pegar aqui uma quantidade de 20, 30 cards para colocar manual, é mais lento do que você preparar um CSV e importar, né? Conteúdos. Aqui você vai criar todos os conteúdos, né? Aqui você pode também importar um CSV com os conteúdos ou criar um novo. É o nome do conteúdo, descrição. No caso da descrição aqui a gente coloca o conteúdo programático, né, do conteúdo em si, a área de conhecimento, o turno que ela vai, que é esse conteúdo vai ser usado, se não é carro, o nível, quantidade de questões e aqui você coloca o professor responsável. Vai salvar tudo aqui. Não pode deixar de colocar o professor responsável. Por quê? Porque quando o professor for entrar, ele não vai ver essa parte de evento, ele não vai ter a senha do evento. Quando ele entrar, só vai aparecer para ele os conteúdos que ele tem vinculado, tá? Vinculado a ele, tá vendo? Só aparece o conteúdo dele. Aqui é porque eu vinculei todos a esse professor, mas ele só vê o conteúdo que cabe a ele, né? Para ele entrar e, ó, como eu falei, a descrição lá, ó, tá vendo? Ele só vê o conteúdo que ele vai trabalhar, que ele vai fazer a criação das questões, adicionar texto de referência, né? Aqui ainda não barrei, mas esse importar questões e exportar questões não aparece para o professor, só aparece pro, né? Então aqui ele vai, conforme ele for criando das questões, vai aumentando a barrinha aqui, né? E quando ele completar, ele passa para o próximo, se ele tiver mais de um, né, tal. Aqui ele vai ser passado para ele qual é o tipo de questão, né? E quando ele for criar o tratamento nenhuma, ele vai adicionar o texto, aqui, ou texto ou imagem, né? Na parte de texto ele vai colocar título, o conteúdo do texto, a legenda, se tem alguma informação, alguma observação, certo? Aqui ele pode vincular as questões que ele vai usar para esse texto, certo? Ou imagem, aqui ele vai colocar o título da imagem se tiver, a descrição da imagem, a fonte. A imagem ele pode selecionar aqui para buscar ou só arrastar a imagem para cá,
Isso tudo já é funcional, tá? E vincular também as questões, né? Criar as questões. Ele vai escolher se é múltipla escolha, se é uma discursiva, se é subjetiva ou se é item de certo e errado, né? Múltipla escolha, ele tem o campo do enunciado, a indicação lá do conteúdo programático e as alternativas que ele pode usar até a E, né, que são mais comum. Aqui é justificativo da questão, ele vai colocar a justificativa de toda a questão nesse campo. Aqui ele também vincula o texto, né? Lá ele, no texto, ele pode vincular todas as questões, né? E aqui ele vai vincular essa questão no texto existente, né? Isso é uma para depois do recurso e tal, se precisando lá a questão tem o campo, né? Marcou que ela vai ser anulada, coloca qual é o nível de dificuldade da questão e a pontuação dela, né? Para criar qualquer texto que for criar é no botão de editar, ele vai abrir, esse tampinho pode usar a tela cheia, ele vai digitar o texto aqui ele tem todos os tipos de formatações que a gente usa, né? Tem, pode adicionar imagem por aqui, mas fora é melhor. Ele fórmula matemática, né, de informática LaTeX. Ele, se tiver alguma dúvida em alguma palavra, já tem um dicionário. Vai ter uma biblioteca usual também, isso aqui mais é para revisão. Já vai ter um plágio para procurar, né, na internet se tem alguma similar, né? E eu coloquei também um chat de IA para algumas dúvidas que ele pode tirar, auxílio mesmo, né? Acho que tudo aqui dentro vai ficar mais direcionado, né? Então ele fez aqui um por um, salvou a questão, né? Depois de pronto, salvou, ela já vai marcar aqui como salvo, certo? O professor também pode, depois de achou, foi ler, tal, achou algum problema, ele vem e edita por aqui, né? Vai abrir, editar, adicionar, venda, adicionado funcional. Aqui, como eu fiz uma importação, ele não apareceu, mas a gente, para salvar, tem que colocar, porque senão ele não aceita salvar sem saber qual é o conteúdo do programa. E a revisão, quando o revisor entrar, ele não vai entrar, ele não vai visualizar esses botões aqui de editar. Ele vai entrar no botão de revisar. Ele vai clicar aqui. Ah, não entrou porque é por revisor. O professor, ele não entra na parte de revisar, certo? Deixa eu voltar aqui para revisor, sim. Quando ele clicar, ele já não mexe, tá vendo?
de algumas coisas, e é fixa do professor que criou, texto de referência, que já está lá. Ele faz toda a revisão, né? Pode alterar e tal, faz a revisão. E aqui no final, ele coloca a observação do revisor para aparecer para o professor, se ela tá, se é uma questão aprovada, se é reprovado, se solicitando ajuste ao professor. Se marcar reprovado, o professor tem que refazer. Se solicitar ajuste, ele vai colocar o que que tem, né, o que que tem que ajustar, o professor vai ajustar. Se ele aprovar, quando ele salvar, deu um erro aqui porque não mexeu. Mas na hora que ele salvar a revisão, ele deu erro por causa disso aqui, ó. Tá em branco. Quando ele salvar, já aumenta aqui, ó. Só quando tiver aprovado. Se não tiver aprovado, ele não vai. Finalizou a- as revisões, aí entra o diagramador. O diagramador vai montar a prova, né? Aqui vai aparecer todos os cargos que foram adicionados ao evento, né? E ele monta de maneira simples, né? Aqui aparece todos os conteúdos do evento. Ele vai escolher qual cargo que ele vai montar, né? Tipo esse aqui, ele vai fazer um filtro, ó, médio, só vai aparecer médio porque aqui só tem médio. O turno, se amanhã ou tarde, ó, apareceu só tarde, tá vendo? Ou ele pode escolher o nome aqui, ó, tá vendo? Ele iniciou a digitação e achou. Pode ser por número, ou pode ser por nome, vai aparecer, certo? E para montar ele, só segura e arrasta, né? E ele arrasta da maneira que foi marcado lá a ordem das questões. Por quê? Porque ele vai vincular. Então, se lá a primeira questão, a primeira disciplina do cargo é a língua portuguesa, ele tem que puxar primeiro a língua portuguesa. Vai ficar na ordem correta. Carregou a prova, né? Finalizou a montagem, ele já vem para cá como concluído. Ok? Concluiu, ele parte para geração. Ele pode gerar todas as provas de, de uma vez, ou conforme ele for montando, ele vai gerando, né? Aqui ele escolhe se é uma prova, modelo único, se é por tipo, ou se é por candidato, essa ainda estou trabalhando nela, mas por tipo ela já funciona, né? Aqui você pode montar de um até 20 tipos diferentes de prova. Você pode embaralhar as questões ou só as questões, ou só as alternativas, ou ambas, né? Que ela não vai mudar no bloco. No bloco de disciplina, ela vai embaralhar as questões e as alternativas, ou só as questões, ou só as alternativas. Aí fica a critério do jeito que vocês quiserem, certo? E você vai marcar qual é o cargo, ou se são todos, certo? Aqui tem algumas coisas que a gente precisa para chamar a atenção, né? Algumas coisas que a gente precisa aceitar para poder gerar, senão ela não libera o botão de definição. Certo? Então a gente tem que aceitar. Salvou as definições. Ainda tem mais essa aqui, que é qualquer coisa você voltar, confirmou a geração, ela já aparece. São 20 tipos de cada, embaralhar a questão e a alternativa, a data e a hora da geração. E aqui, se você quiser, ela te dá as frases de todos os tipos. Todos os tipos, ela vai te dar qual é a frase do tipo da prova. Vamos lá. E como ela é de forma aleatória, ela
Não vai ter no tipo A de um cargo a mesma frase do tipo A do outro cargo, mas vai ficar sempre salvo aqui, a não ser que você gere novamente. Após isso, a gente vai para a parte de exportação. Para você exportar, você tem que botar a senha do evento, aquela que você lá colocou quando criou o evento, certo? Você pode exportar todos os cargos ou um só, às vezes você já adiantou um, você pode exportar todos os cargos ou ou um de cada vez conforme for montando. Aqui você escolhe template, né, que você vai colocar aqui, adicionar aqui, tá? E tamanho da fonte, a fonte que você quer, que eu coloquei só as principais, mas a gente pode colocar mais. Se a prova vai sair em duas colunas ou só uma, se a gente vai quebrar entre bloco de disciplina ou não, colocar uma seguida da outra. Se a gente vai manter na exportação o modelo do arquivo em docx ou se vai ser só o PDF. Se a gente quer exibir o código da questão e se a gente quer exibir o gabarito marcado, que isso aqui ajuda muito na hora do recurso, né? E exporta. Aqui eu vou voltar para a geração, porque se eu for exportar, a gente agora vai ficar muito longo. Então vou colocar ó, 3 de cada. Uhum. Ó, mudou para 3 de cada. Aí a gente exporta. Aqui mais exportação. Ela vai te mostrando aqui o passo a passo. Ela está exportando, está criando a capa, né? Tá fazendo todo esse trâmite. Já exportou, ó, tá vendo? Já veio aqui pro download. No download, ela aparece assim, ó, por pasta. Né? Isso aqui, ó, tá vendo? Por pasta. Você tem que abrir ela extraindo, porque você só abre ele com a senha do evento, certo? Exportou, tá aqui, ó, as pastas. Abre, como eu pedi para deixar o docx, então tá aqui, ó, tá vendo? E o PDF. O PDF ele já veio pronto com a capa, né? Tá vendo? Eu coloquei para sair o tipo o código da questão e o gabarito marcado. Ele já vem marcadinho de vermelho. Imagens, né? Isso aqui eu estou refinando ele para sair do jeito que tem que ser discursivo. Na hora que a gente monta a questão discursiva, a gente coloca a quantidade de linhas que vai ter de rascunho e ela vai sair aqui, ó. Lá eu coloquei, mostro para vocês 45 linhas. Então ela já colocou 30 numa página e o restante na outra. Né? Os tipos, ó, a frase que eu falei, ó, na capa. Né? Cada frase lá vai ter sua capa. Vai ter cada capa, cada tipo vai ter sua frase. E aquela sai o nome do evento em cima, a logo que você colocou lá no, na configuração, o cargo embaixo e o tipo, e a quantidade de páginas. Né?
são todas. Como eu coloquei ela para sair, para permanecer o DocX, aí ela fica com a pasta de capa, tá vendo? Por quê? Porque se você quiser mexer em alguma coisa no DocX, depois você tem a capa pronta só para adicionar no PDF. Mas se, tá vendo? Se você exporta ela tirando o DocX, né, vamos colocar aqui, ó, e outra fonte, um detalhe a 11, que é gigantesco, e vamos tirar o código e o gabarito marcado. Ela vai aparecer naquela pasta só os PDFs. Não vai aparecer nem a pasta de capa, nem o DocX. Ó, do mesmo jeito as pastas para abrir. Então, se extrair colocação do irmão, beleza? Ó, tá vendo? Só os PDFs. Ó, eu já deixei o gabarito. Oi, só os, sai só os PDFs. Não. Aqui, templates, você faz um do jeito que você quiser no Word, monta do jeito que quiser e só envia, né? Quando você quiser, se quiser um para cada tipo de prova, você vai salvar aqui. E tem a parte de gabarito. Na parte de gabarito, você vai selecionar o carro para visualizar ou exportar. Mas se você quiser visualizar, vai aparecer aqui só o tipo A. Mas você escolhe a variação. Pronto. Tipo A, código curto, qual é a resposta correta, qual é a questão, qual é a disciplina, né? Depois tudo aqui para você, depois as variações. E se você quiser saber como ela está nos tipos, você copia, pode filtrar só pela disciplina, para ser só da disciplina, né? Ou você pode, não quer saber nos tipos. Quando você colocar o código, ela vai aparecer nos tipos. Do bancário. Do carro, no caso. Ah, tá vendo? O tipo A ele é A4, tipo B ele é A1, tipo C ele é A3, em língua portuguesa. A letra E dá 4 no A, B dá 1 na B, C dá 3 na C. E a resposta, você confere que é a mesma. O código é o mesmo. Você já viu que ela está feita da maneira que você escolheu, que foi modificar a questão no bloco e a letra também na questão, certo? Exportar. Você vai usar a senha do evento para exportar. Ela vai vir no arquivo zip, certo? Nesse arquivo, você tem que usar a senha do evento. Você procura. E aqui você tem dois modelos de gabarito. Tem o simplificado, né? Que ele tem só o código do carro, o cargo, o tipo da prova e o gabarito. É a última, certo? E tem
o completo que vai aparecer igual lá no sistema. Código, cargo, o tipo, a questão, né? Disciplina, letra, alternativa correta e o código curto. E se você quiser fazer um filtro, quero fazer um filtro da questão. É só essa aqui, né? Olha aqui, ó. É dessa aqui. Ela vai te dar, ó, do jeito que aparece lá. Tipo, né? Aqui só tá de múltipla escolha, mas eu já estou trabalhando na de item, né? Certo e errado. E também na subjetiva. Como a subjetiva não tem gabarito assim, né? Mas é de certo e errado, tem gabarito. E uma coisa que eu deixei passar aqui no conteúdo, mostrei a direito na criação da questão, que elas modificam, né? Que é de múltipla escolha, na discursiva tem o enunciado, que é a questão que vai aparecer, né, na prova. Pode ser adicionar imagem. Aqui que você coloca a quantidade de, de número para sair lá no rascunho. Aqui é justificativo, né? Aqui a palavra-chave é onde a gente vai colocar o padrão de resposta, né? O nível de dificuldade. Na subjetiva, mesma coisa, coloco o item, coloco o texto, orientação de resposta, né? E aqui eu vou acrescentar, eu deixei passar a batida, a quantidade de linha também, né? Porque não vai ficar igual a da discursiva, mas tem que ter a quantidade de linha para cada questão subjetiva, né? Questão subjetiva também a gente pode colocar em texto. E aqui item certo e errado. A gente coloca também qual é o conteúdo, o conteúdo, né? Aqui na de item você coloca o comando, né? E a quantidade de item que você vai usar para aquele comando. É, é um item, são dois itens, três itens, quatro itens. Cada vez que você colocar, ele vai abrir aqui para você colocar o texto do item, né? E marcar se ele é certo ou é errado. A justificativa, né, desse bloco, né? Pontuação, nível também do bloco, se é mais fácil, é mais difícil. E se ela é ligada a um texto de referência. Então, assim, estou tentando fazer o mais completo possível. E aqui ainda vou adicionar a parte de relatórios, né, que vai trazer para a gente qual o conteúdo que está completo, qual que está faltando, quantas estão faltando, qual é o cargo que está com prova montada, qual é o que está faltando montar, qual é o que está gerado, está faltando gerar, qual foi exportado, qual falta exportar, isso aqui tudo vai sair nos relatórios, certo? Por enquanto ele está assim, ele já está bem funcional, a múltipla escolha dele está praticamente pronto, tá? É só uma coisa ou outra que está faltando. E se quiser, não quero a parte de geração, de montagem de prova, eu quero eu mesmo diagramar, você vai entrar em cada conteúdo e exportar as questões, que ela vai pegar todo o conteúdo, né? Texto de referência e as questões, né? Aqui tem um, mas pode ter mais de um texto de referência e tal. E ele vai sair um arquivo em docx que aí você monta a sua própria diagramação. Eu pensei assim, ok?
E é isso.